Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre função, mas antes de eu explicar para você o que é função, você precisa entender o que é relação. Olha como é simples essa noção inicial de relação. Aqui eu tenho, no conjunto A, eu escolhi aqui os valores 1, 2, 3 e 4, e eu tenho o conjunto B valendo 1, 4, 9 e 6. O que é que aconteceu para eu sair do conjunto A e chegar no conjunto B? Aqui eu tenho x ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei cada número daqui do conjunto A e elevei ao quadrado. Por isso, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, você observa agora que esses dois conjuntos, o conjunto A e B, eles estão relacionados de alguma forma. Os dois conjuntos de números estão relacionados. Qual é a relação que existe entre eles? A relação é exatamente essa daqui que eu usei para sair dos valores de A e encontrar os valores de B. Então, a relação existente é x ao quadrado. Então, relação é isso, é você pegar dois conjuntos numéricos e relacionar de alguma forma. Vamos resolver mais um exemplo. Aqui no exemplo 2 eu tenho 1, 2, 3, 4 e o que é que eu fiz para eu sair do conjunto A e chegar no conjunto B? Para cada número aqui do conjunto A, eu fiz duas vezes o valor dele, já que aqui são os valores de x. Para 1, 2 vezes 1, 2. Para o 2, 2 vezes 2, 4. Para o 3, 2 vezes 3, 6. E para o 4, 2 vezes 4, 8. Eu tenho os valores do conjunto A e os valores do conjunto B, e agora eu consigo ver claramente que esses dois conjuntos eles estão relacionados através dessa seguinte expressão. Então, qual é a relação existente entre esses dois conjuntos? Eles estão relacionados através dessa expressão 2 vezes x. Uma relação, olha a observação, uma relação entre dois conjuntos numéricos pode ser qualquer forma de unir esses conjuntos, tá? E aqui a gente vai já perceber a diferença de eu ter uma relação para eu ter uma função. Eu acredito que agora você tenha conseguido entender o que é uma relação. Então, se você entender o que é uma relação, agora fica fácil para eu explicar para você o que é uma função. Uma função nada mais é do que você relacionar dois números ou mais, ou um conjunto de números, de alguma forma. É muito parecido com a ideia inicial que a gente tem de relação. Só que não são todas as relações que podem ser chamadas de funções. Então, aos poucos, nós vamos conseguir identificar quando é que eu tenho uma relação e quando é que aquela relação pode ser chamada de função ou não. Vamos começar a entender melhor o que é uma função. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente resolver. Nesse exemplo diz assim, ó, uma peteca custa R$30 e você vai representar por x a quantidade de petecas que você pretende comprar. Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, representando a quantidade de petecas que você pode comprar. E aqui eu coloquei o preço a pagar. Se eu comprei uma peteca, 1 vezes 30, se eu comprei duas, 2 vezes 30, 3, 3 vezes 30 e por aí vai. Ou seja, o que é que você percebe de cara? Que o valor a pagar, que eu estou chamando aqui de Y, o valor a pagar depende da quantidade que você compra. Então, e isso você já sabe. Então, olha só que interessante. O total a ser pago depende do total de petecas compradas. O que é que isso me diz? Aqui eu tenho uma função. Eu tenho uma função que relaciona o valor a ser pago, ó, com a quantidade de objetos comprados. Então, quanto mais você comprar, mais você vai pagar. Olha aqui, que expressão matemática poderíamos usar para relacionar o total a ser pago com o valor de cada peteca e a quantidade de petecas? Aqui eu tenho algumas coisas. Eu tenho o total a ser pago, eu tenho o valor de cada unidade e eu tenho a quantidade que foi comprada. Como é que eu poderia relacionar essas três coisas? É simples, ó. O T eu estou chamando de total, 30 é o valor individual e X é a quantidade de petecas que eu quero comprar. Como é que essas coisas estão relacionadas? Bom, você sabe, ó, que o total a ser pago ele vai ser 30 vezes X, ou seja,
o total é igual a 30 vezes x, porque esse x aqui vai representar a quantidade de petecas compradas. Se você comprar uma peteca, multiplica por 1. Se você comprar 5, multiplica por 5 e por aí vai. Então, t igual a 30x é a minha função. É a expressão que representa como essas duas quantidades estão relacionadas. Olha essa informação. A expressão usada para relacionar as variáveis é chamada de lei de formação. Aqui eu tenho a variável x, que é a quantidade de petecas, e eu tenho a variável t, que é o total a ser pago. Então, elas estão relacionadas. Essa forma de relacionar aqui, ela toda, é chamada de lei de formação. Continuando aqui na observação 1, eu tenho, no exemplo acima, o t é a variável dependente. O que é que isso quer dizer? Concorda comigo que o valor que você vai pagar, que é o total, depende da quantidade de petecas que você comprar? Então, como esse valor depende de outro, por isso que a gente chama aqui de variável dependente. O total vai depender do x. Então, e a segunda observação nós temos, no exemplo acima, o x é a variável independente. Então, o valor dependente, ele depende do outro. O valor independente, ele não depende do outro. Olha aqui, vamos resolver um exemplo para ficar claro a sua ideia. Nesse exemplo acima, se você comprasse 5 petecas, quanto é que você iria pagar? Olha como é simples. O total vai ser igual a 30 vezes x, em que esse x é a quantidade que você vai comprar. Então, o total seria 30 vezes 5, portanto, o total seria R$ 150. Olha na outra pergunta. Qual o valor a ser pago caso você decida comprar 10 petecas? Então, aqui eu vou fazer, total vai ser igual a 30 vezes 10, portanto, o total vai ser igual a R$ 300. Dá para perceber que o valor de t, ele é a variável dependente, Ele depende do outro valor. Se eu mudar o outro valor, que aqui é a quantidade de unidades, o total muda também. Por isso que ele é a variável dependente. Já se eu olhar aqui, olha a minha última pergunta, diz assim. Na última pergunta nós temos, o valor individual das petecas foi alterado quando você decidiu comprar uma quantidade maior? Não, porque o valor da unidade ele não depende da quantidade que você está comprando. Domínio e imagem de uma função. Aqui no exemplo 1, nós temos a função y é igual a 2x menos 1. Isso é a nossa lei de formação. A lei de formação vai indicar como aqueles dois conjuntos estão relacionados. No caso aqui, eu fiz o conjunto para os valores de x, que eu escolhi, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu teria que descobrir os valores de y. Como é que eu obtive esses valores aqui? Eu fiz cada um desses valores passar pela lei de formação. Eu pego 1 e coloco no valor do x. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Então, o 1 gerou 1. O 2 vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. O 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. E o 5, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Então, perceba o seguinte, eu estou saindo daqui dos valores de x e estou chegando lá nos valores de y. Então, quem vai ser o meu domínio da função e quem vai ser a minha imagem da função? O meu domínio vai ser aquele conjunto de onde as setas estão partindo. Então, são os valores de x. Esses são os valores do meu domínio. E quem é a imagem? A imagem vai ser o conjunto dos valores onde as setas estão chegando. Essa é a minha imagem da função.